Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Vamos tirar umas cartinhas aí para a próxima semana, né? Terceira semana de novembro, para saber aí o que que você pode esperar, como que você pode se direcionar da melhor forma, tá? Já vou pedir desculpa pelo som, que eu sei que tá zumbindo um pouco, eu tô improvisando aqui porque o meu microfone quebrou e eu tô esperando o novo chegar, tá? Sei que tá ruim, mas vai melhorar. E é isso, gente. Vamos tirar umas cartinhas para saber o que que espera para vocês aí na próxima semana, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, pode não ressoar, e tá tudo bem. A gente tá falando com muita gente mesmo. Se não ressoar, você pode assistir vídeos de outros signos que tem forte aí no seu mapa, tá? Se ressoar, por favor, me contem nos comentários, tá bom? Se vocês tiverem interesse, me chamem para uma consulta individual. Eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. E vamos lá, né, gente? E também, assim, se inscrevam no canal para me dar uma ajudinha, um joinha, uma hypada, qualquer coisa, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Vamos começar com esse oráculo aqui, para dar uma energia para a gente começar. E depois eu vou pro tarô, tá bom? Então vamos lá. Vamos pedir primeiro para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu veja as mensagens e as respostas que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, desejos e medos, para que os aquarianos recebam a mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos começar aqui tirando esse oráculo, vamos ver o que ele conta pra gente. Invenção, viva com paixão. Bom, o recado aqui é para você fazer as coisas com vontade, né? É para quando você iniciar algo, iniciar algo para dar certo, né? Nunca fazer as coisas por fazer, né? Então você tem que viver com paixão, você tem que construir as coisas com paixão, você tem que iniciar as coisas com paixão para sua vida ter graça também, né? Porque quando a gente vai levando a vida fazendo as coisas porque tem que fazer, ou vamos ver, tá, vamos começar para ver o que que vai dar. Normalmente a vida fica sem graça, tá? E ele tá falando aqui, viva com paixão. Vamos tentar entender o que que ele pode falar pra gente no tarô, ver se a gente consegue linkar, entender melhor do que ele tá falando, tá? Então eu vou fazer uma tiragem mais estruturada, eu vou fazer, vou tirar energia, desafios, melhores atitudes e conselhos. Então eu vou tirar uma carta e três para contextualizar para cada uma dessas casas, tá bom? E depois eu ainda vou usar outro tarô e outro oráculo, tá? Então vamos lá, vamos começar com a energia. E é aquilo, tá, gente? Se parecer no começo que não bate com vocês, espera, porque às vezes quando vai saindo as cartas a gente vai entendendo a história melhor, tá? Vamos pedir a energia dos aquarianos para essa terceira semana de novembro. Tá? Tarô, Rainha de Paus. Vamos pegar três cartas para contextualizar aqui. Rei de Paus, nossa, dois de espadas e seis de espadas. Vamos tentar entender aqui o que, que o tarô pode estar falando para a gente. Bom, a gente vê a energia de Rainha de Paus e no contexto aqui tem o Rei de Paus, tá? É o casal mais decidido, mais líder, mais atraente, mais magnético do tarô, né? Então, talvez aqui tá reforçando bem para você entrar nessa energia de saber o que quer, nessa energia de liderança, de estar no poder da própria vida, tá? É uma energia muito atraente, esse casal atrai as coisas, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a principal característica é liderança, tá? E talvez ele esteja pedindo essa liderança para você, com esse casal aqui, porque você tem que vencer uma dúvida, talvez, tá? A gente tem aqui o dois de espadas. O dois de espadas, ele fala muito sobre estar em dúvida, sobre estar quase que numa encruzilhada, no sentido de que você tem que fazer uma escolha, mas você não consegue enxergar, você está vendado, tá vendo? Você não consegue enxergar qual das escolhas é melhor, né? Você não consegue visualizar. É diferente do dois de paus, que você está planejando dois caminhos, então você está avaliando um e avaliando o outro. Aqui você não consegue avaliar o que que é melhor para você. E normalmente é quando uma decisão tem que ser tomada. Sabe quando você tem que escolher alguma coisa e não consegue escolher? E aí, talvez a rainha e o rei aqui te dizendo que você vai ter que assumir o controle, fazer a escolha com decisão, com liderança, com firmeza, tá? E que talvez essa decisão que você precisa tomar com toda essa energia te faça, te leve, né, a um momento melhor da tua vida, no sentido de que você vai sair de um momento tumultuado e vai te levar e vai para um momento mais calmo, tá? Me parece que é uma decisão que você toma que vai fazer você transitar, tá?
mas a energia tem que ser de decisão, a energia tem que ser de firmeza, de liderança, tá bom? Vamos tentar entender do que o tarô pode estar falando, tirando mais cartas aqui agora do desafio. O desafio da semana dos aquarianos, vamos ver. Desafio da semana dos aquarianos. As de copas é um desafio, hein? Vamos tentar entender. Pendurado, cavaleiro de copas e 8 de ouros. Vamos lá, gente. É um desafio isso aqui, tá? Vamos ver. Bom, o As de Copas, né? O As de Copas fala sobre inícios de, assim, potencial emocional, né? Então, são inícios de coisas que são emocionalmente fortes para você, no sentido que você transborda de vontade daquilo, de felicidade sobre aquilo. É um início com muita força emocional, tá? Normalmente a gente fala de início de relacionamento, né? A gente tem uns contextos assim, tá? Mas vamos tentar entender. A gente vê aqui que o desafio também entra como na contextualização desse desafio, a gente tem um pendurado. O pendurado fala muito sobre ficar parado, refletindo, preso. Dá muito a sensação, né, desse dois de espadas, é você parado, estagnado, preso, pensando sobre algo, tentando encontrar a saída de alguma coisa ali, de alguma solução para alguma coisa. Ele fala de sacrifício, ele fala de olhar as coisas por outro ângulo, né, por outra perspectiva, e a gente vai entender em qual dos sentidos a gente encaixa melhor ele aqui. A gente vê também o Cavaleiro de Copas, tá? Como desafio. E vemos o 8 de ouros, que é o trabalho, o foco, a dedicação, né? O Cavaleiro de Copas é a proposta amorosa, a proposta emocional. Isso tudo tá como desafio, gente. Sabe o que eu entendo? Que o seu desafio talvez seja tomar essa decisão que você precisa tomar sem levar em conta tanto esse lado emocional que você possa ter, né? Tanto que ele te pede para fazer uma decisão com firmeza do rei e da rainha de paus, né? E talvez pedindo para você não desconsiderar, mas não fazer uma escolha ou tomar uma decisão com base muito no seu emocional, sabe? A gente vê aqui que o seu desafio também é sair dessa estagnação e fazer esse movimento. A gente vê que é um movimento emocional. Então, assim, a gente vê que é algo que mexe com o seu emocional, tá? Mas a gente vê que o desafio é você não ser completamente emocional nessa decisão. Mas a gente vê que tem uma emoção envolvida. A gente vê que o desafio é sair da estagnação e fazer um movimento, e o movimento está com um cavaleiro de copas, né? Então, realmente existe uma emoção envolvida aqui. Vamos tentar entender depois se a gente está falando de alguma coisa de, é, de dom, de talento, alguma coisa que você tem paixão em fazer, algum trabalho que você quer realizar, ou se a gente está falando de relações, tá? Mas a terceira carta contextualizando como desafio é o 8 de ouros. O 8 de ouros fala sobre foco e dedicação, sobre se esforçar para construir algo, né? Sobre se dedicar, né? Às vezes deixando tudo de lado para focar naquilo e passar o tempo que você tem fazendo aquilo. E isso está como um desafio, tá? Aí o que, que eu entendo assim, olhando as cartas juntas, né? Você estagnado precisando se movimentar, né? Talvez o que ele está dizendo aqui, que talvez você esteja muito ainda na inspiração, na vontade, no desejo, nesse né, essa vontade de fazer algo, mas você ainda não colocou a mão na massa, não começou de fato a construir as coisas. E ele está pedindo para você se movimentar. O seu desafio é se movimentar, é sair dessa coisa do potencial que a coisa tem, sair dessa estagnação de ficar tentando pensar ou tomar uma decisão que a gente já viu um dois de espadas e fazer um movimento. Então, o seu desafio é parar de ficar pensando muito e botar a mão na massa, fazer acontecer, tá? Só que você precisa tomar uma decisão que a gente viu, né? Que te pede justamente essa liderança, essa coisa de deixar de ficar pensando demais, desejando demais e ir lá e decidir, tá? Para você fazer esse movimento de concretizar, de trabalhar e de focar para construir, tá bom? Então, vai ver que você está muito na idealização ainda, pensando demais nisso, tá? E por isso que você ainda não se movimentou, e o tarot tá dizendo que agora o desafio é você começar a botar a coisa para o concreto, né? Tirar da mente ou do papel e botar a coisa para rodar, para funcionar, tá?
Vamos pedir aqui melhores atitudes para a gente entender um pouquinho mais essa história. Não está claro para mim se é uma questão emocional ou de trabalho, mas a gente vê que envolve emoção, né? Vamos lá. Vamos pedir melhores atitudes para o aquariano. Melhores atitudes, eremita. Melhores atitudes, cavaleiro de espadas. Rainha de espadas e imperatriz. Está como melhores atitudes, gente. Olha, eu primeiro de tudo, né? A melhor atitude aqui está como eremita. Eu entendo o eremita como aquela coisa dizendo assim, ó, você já pensou o suficiente, pelo que a gente está vendo, o contexto todo, tá? Você já amadureceu essa ideia, você já pode sair dessa estagnação, porque você já amadureceu a ideia, tá? Então não é só uma coisa de vai agir logo que você pensou demais. Não, é você já pensou o suficiente, você já refletiu o suficiente, tá? Então agora tá na hora do quê? Da ação, né? Sua melhor atitude é agir agora, né? Agir com determinação, porque o cavaleiro de espadas é um cavaleiro que se move rapidamente, que se move com um objetivo, ele se move para alcançar algo, né? Então é um cavaleiro muito determinado a alcançar o objetivo. A gente vê a rainha de espadas aqui também como melhor atitude, né? E a gente viu que tinha uma questão emocional envolvida, né? Que entrou como um desafio, e aqui na melhor atitude tá duas cartas de espadas, uma falando de ação e a outra falando de clareza, né? Talvez falando assim que a sua ação tem que ser baseada na lógica, no mental. E a gente viu que o desafio é você não fazer pelo emocional. Talvez você seja uma pessoa muito passional ou emocional para tomar atitudes ou tomar decisões, e o tarot tá pedindo para você ser racional, tá? E a gente vê a imperatriz como melhor atitude. A imperatriz é aquela que nutre, é aquela que gesta, né? A gente fala muito da gestação, né? Ela é muito fértil, então a gente fala sobre aquela coisa que você inicia e tem que gerar aquilo, tem que ficar nutrindo o bebezinho, né? Começa ali dentro da barriga da mãe, ele vai sendo nutrido e gerado por meses para depois ter ali o fruto, a conclusão, né? Então, o que eu imagino é que ele esteja falando o seguinte: você já pensou o suficiente, você já está com a ideia madura, você já pode agir com determinação e agir rápido, porque talvez você já esteja com isso muito tempo na cabeça. Haja com clareza, mas haja sabendo que você está gerando algo, né? Então, faça isso de uma forma que você entenda que todo dia você tem que fazer um pouco, né? Todo dia você tem que entrar nessa ideia de que o que que eu vou fazer hoje, qual o próximo passo que eu vou dar, mesmo que seja um passo pequeno, porque você está gestando algo, tá? Pode ser um projeto, um trabalho, um relacionamento, qualquer coisa desse tipo, tá? A gente viu, inclusive, no desafio, que o desafio era você se mover e botar a mão no concreto, na massa, e a carta que representava isso também é uma carta que fala muito do se dedicar, né? Do construir, do foco. E quando a gente pega a Imperatriz, a gente está falando dessa coisa do nutrir. Lógico, são cartas diferentes, tá? Mas se a gente pegar o que elas têm em comum, é essa coisa do se dedicar a alguma coisa, né? É como uma plantinha que você rega todo dia, você está dedicada a ela, para ela virar uma árvore, né? Então você está ali numa energia tanto do oito de ouros, nesse sentido, como da imperatriz também, né? Mas o oito de ouros fala muito do concreto, né? E a imperatriz também pode falar de concreto, né? Ela fala de fertilidade acima de tudo, tá? Então ela é uma e também fala de segurança, de autoconfiança, né? Ela é uma imperatriz, né? Então, a melhor atitude aqui, você tem uma raiz e uma rainha e uma imperatriz, né? Então, essa coisa da firmeza. Mas a gente já viu aqui que a firmeza já estava sendo pedida para você na energia, né? Tem uma coisa da clareza, da rainha de espadas, da paciência, da imperatriz, da rapidez, da paciência para gestar, mas a rapidez para agir, né? A gente está vendo aqui com o Cavaleiro de Espadas, então tem o iniciar, você tem que iniciar rápido, mas você tem que entender que você está gerindo alguma coisa, tá? E você já tem maturidade para isso, tá? Então vamos ver agora o conselho aqui que ele pode complementar, porque isso não deixa de ser um conselho, então vamos complementar aqui com mais cartas, que mais que a gente pode entender sobre isso. Depois eu dou aquele apanhado, ó. Cavaleiro de paus como conselho, ou seja, para você agir, né? Pelo que tudo indica, você está pensando demais. As de ouros, a torre.
Uma torre aqui vai ser desafiadora pra gente entender aqui, integrar ela. E Pajem de Copas, tá? Novamente uma carta emocional aqui. Olha só, não tá claro pra mim se a gente tá falando de relacionamento, de trabalho, de profissão. O que importa aqui é você entender que o que quer que você esteja passando, o tarô tá te dizendo que você tem que entrar nessa energia, ou você já entrou nessa energia de fazer a coisa com determinação, então você vai ter que sair dessa venda que é o dois de espadas, tomar uma atitude, tomar uma decisão com determinação para você poder começar então fazer essa transição, que é o seis de espadas que apareceu na energia, tá? O seu desafio é fazer essa decisão, tomar essa decisão sem levar tudo pro emocional, não tomar uma decisão emocional, tá? E sair um pouco da paralisia também, fazer um movimento, começar a botar a mão na massa e tomar essa decisão de uma forma que não seja tão emocional. Aí a gente vê como melhores atitudes você agir rapidamente, porque você já amadureceu essa ideia, tá? Você já tem clareza do que você quer construir e você, sendo a energia da imperatriz, sendo você homem ou mulher, você tem toda essa capacidade de nutrir, de gestar esse que quer que seja, essa decisão que você está tomando. E como conselho, ele dá de novo para você agir de uma vez, pelo amor de Deus, vai, anda, se mexe, né? Porque a gente tá vendo tanto no desafio você sair da estagnação, tanto no melhores atitudes você agir com rapidez, no conselho você agir, e na energia também é uma. Sai da dúvida e age logo, né? Porque você tem duas cartas de determinação para tomar uma decisão. Então o tarot tá dizendo para você, pelo amor de Deus, para de pensar e vamos logo fazer o que tem que fazer. O Cavaleiro de Paus também é impulsivo, ele é um cavaleiro que também é um cavaleiro rápido, é um cavaleiro de mudança física, inclusive, tá? Mas ele é um cavaleiro rápido acima de tudo, tá? O mais rápido é o Cavaleiro de Espadas, mas saiu o segundo mais rápido, que é o de Paus, e a gente também já tinha saído o Cavaleiro de Copas, então a gente saiu três cavaleiros para você. Você tá precisando se movimentar, seja lá em que área da sua vida for, tá? Aí a gente vê três cartas aqui, ó, tá? Como conselho. Conselho, né? Invista nisso, porque isso é uma oportunidade concreta para você, tá? E quando a gente está falando de oportunidade concreta, é na matéria. Então, você pode estar falando de relações também, tá? Não precisa ser só material, tá bom? Então, assim, invista, porque essa é uma oportunidade concreta para você realizar algo aí que você tá há muito tempo pensando, tá bom? A gente vê o Pajem de Copas como algo realmente que te dá essa satisfação emocional, porque é algo que está do teu coração, tá? Então, não importa se você está falando de trabalho ou de profissional ou de relacionamento, relacionamento aqui faria até mais sentido disso que eu vou falar, mas é algo que toca o seu coração. É algo que realmente ali está no seu emocional, tá emocionalmente te empurrando a realizar, né? Tanto que ele te pede para tomar cuidado para você não tomar as decisões muito de forma muito emocional. Mas a gente vê que a emoção está envolvida nisso, né? A gente vê que se isso é um desafio é porque tem emoção envolvida, né? E ele fala realmente, ó, a melhor atitude é você investir naquilo que toca o seu coração, né? Aquilo que faz você emocionalmente feliz, né? Aí a gente tem a carta da torre aqui, como conselho, tá? E a torre, ela fala de destruir, de choque, de desestruturação, de abalar as estruturas, né? Então, o que quer que você esteja planejando, o tarô parece que está dizendo que talvez você esteja pensando tanto porque você sabe que vai abalar alguma estrutura, tá? Se a sua decisão vai abalar alguma estrutura, o tarô está dizendo abale a estrutura que for para realizar aquilo que você quer. Porque temos muitas cartas mandando você fazer, não importa. E talvez você esteja nessa energia de dúvida, né? Talvez o seu desafio seja sair do pendurado, porque você talvez tenha receio disso aqui. Você sabe que isso vai acontecer, mas o tarot está dizendo para você fazer mesmo que isso aconteça, tá? Então, o que quer que você esteja assim remoendo aí dentro de você, porque a gente vê essa coisa do remoer por conta do dois de espadas do pendurado. O que quer que você já tenha pensado, o tarot tá dizendo que você já pensou o suficiente, você já amadureceu essa ideia, tá? Então tá na hora de você colocar a mão na massa, agir, fazer, tomar uma atitude, tomar uma decisão com determinação, investindo naquilo que toca o seu coração
e já tá na hora de você fazer, porque ele tá pedindo para você, vamos, vamos, sai do lugar, desempaca, né? E não importa se isso vai gerar uma torre aí, de alguma forma, isso pode desestruturar alguma coisa na tua vida aí, mas ele tá dizendo que vale a pena, né? Que ele tá mandando fazer, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar 5 cartas desse outro tarô aqui para ver o que que ele conta dessa semana. Eu deixo bem aberto, ou para complementar, ou para aconselhar, ou para dar um resultado, né? Vamos ver o que o tarô tem para contar pra gente sobre essa semana. Não, lá, vou uma carta, vou pegar. Não sou muito boa disso, não. Ó, 7 de copas. Normalmente eu não pego as cartas que voam, porque voa um monte pra mim. Quando voa, né? Vamos ver. Mais 4 cartas aí pra complementar a história. Vamos lá. 2 de espadas de novo. Eremita de novo. Normalmente repete carta mesmo quando eu tiro essas 5 cartas. Cavaleiro de ouros. Mais uma. 2 de copas. Tá? Eu não sei se a gente está falando de algo emocional aqui. Como eu falei, para mim não está muito claro o emocional no sentido de relações, tá? Mas o que que eu vejo aqui, né? Ele mostra de novo aqui, essas 3 cartas aqui, ele mostra de novo o eremita, o 2 de espadas, e agora ele complementou com essa 7 de copas, né? Você está na dúvida sobre algo, a gente já viu que você está nessa energia, ele pediu para você agir como uma rainha de paus, sair dessa dúvida, agir, tomar uma decisão, tá? E aí a gente vê aqui que você não toma decisão porque você está muito confuso, tem muitas opções, muita fantasia, muita idealização, muita ilusão. Você tá numa confusão. E talvez por isso você esteja ali no pendurado, né? Você tá muita coisa ali. Mas ele te mostra mais uma vez o amadurecimento da ideia aqui, né? Você já passou dessa fase, ou vai entrar nessa fase de amadurecer a ideia, de perceber que amadureceu a ideia, tá? E aí o que que ele te fala? Né? Ele aqui ele tá meio confirmando a história, olha, você tá com muita dúvida, realmente tem muita opção, mas você já pensou o suficiente, você já amadureceu a ideia. Então tá na hora de você caminhar. E aí saiu o cavaleiro que estava faltando, o cavaleiro de ouros, porque saíram os outros 3 cavaleiros. Cavaleiro de ouros é mais lento? É, mas assim, a tiragem pediu para você ser mais rápido. Aqui é mais um sentido de você entender que você está fazendo um investimento, né? Seja ele em qual área for, e que você vai fazer esse investimento de forma constante. Ele fala de constância. Ele é um cavaleiro que anda devagar porque ele vai sabendo onde que ele está pisando, né? Então é uma coisa muito assim de caminhar num caminho certo, né? Com uma certa garantia do resultado, né? Com investimento constante. E em direção ao 2 de copas ele estava indo, né? Tava assim, ó, em direção ao 2 de copas. Quando a gente pensa que você tá pensando em algo que você não tá conseguindo decidir o que fazer e sai um 2 de copas assim, me dá muita impressão de que você tá na dúvida sobre, por exemplo, começar o relacionamento com alguém, ir atrás de alguém, ou terminar uma relação para assumir outra pessoa, tá? Me dá muita essa impressão, tá? Porque o tarot tá falando para você parar para pensar, né? Aliás, ele tá falando para você se movimentar, porque você já pensou muito. Ele tá falando que não é para tomar só uma decisão passional, mas é para tomar uma decisão com liderança, né? Decisão com decisão, tá? Parar de pensar porque você já pensou muito e começar a agir, se dedicar. A gente vê a Imperatriz aqui também, né? Como uma melhor atitude, né? Que é uma dedicação, é nutrir algo. A gente está falando de um movimento para você investir em algo que toca o seu coração, lembra? Aqui, ainda que isso cause uma certa destruição, uma desestruturação, por isso que eu também posso entender que há uma estrutura e que você quer sair disso para realizar isso que você está pensando há muito tempo e que se for em relações, me parece um término para você assumir outra coisa, né? Ir atrás de outra pessoa, tá? Aí chegamos aqui nessas últimas 5 cartas, as últimas duas me mostram isso, né? Então eles meio que essas 5 cartas reafirmou o que a gente já tinha visto, o eremita, 2 de espadas, o 7 de copas, e mostrando então o seu movimento, né? Todo esse movimento que o tarô mandou fazer antes, ele tá mostrando para onde você está indo, né? Para um 2 de copas, para uma parceria. Então a gente também pode falar de parceria, também podemos falar de parceria, mas é que eu acho difícil uma torre se encaixar aqui, né, numa parceria. Nossa, você está com tanta dúvida da parceria porque vai causar uma torre, o que que é, que diabo que você vai fazer, né?
para você causar toda essa destruição aí para assumir uma parceria de trabalho, né? Mas se couber na tua história, ok, tá? É isso que vai acontecer. Então, o Tarot contou uma história aqui, mais ou menos, que você tá no momento de decidir, de agir, de sair desse negócio de pensar demais, porque você já pensou o suficiente, e ir para aquilo que você quer ir, que toque seu coração, que é o que realmente você quer, mesmo que isso cause uma desestruturação, e que a princípio é uma parceria que vai dar certo, seja ela no trabalho, seja ela nas relações pessoais, tá? Vamos tirar só mais um oráculo para. E depois a gente vai ter que integrar isso aqui, né? Olha lá, ó. Viva com paixão, gente, lembra? Viva com paixão? O que que é viver com paixão? Será que é você ficar preso num lugar pensando se você deve, se não deve, se vai, se não vai? Se é bom, se não é? Não é viver com paixão não é fazer o que tem que fazer, não é essa coisa de agir, né? Então eu acredito muito que ele esteja casando com essa coisa do tarô falar para você sair da estagnação e agir, tá? Mas a gente vai tirar mais um conselho desse tarô aqui da Lua, esse oráculo da Lua, para ver o que que ele pode falar mais pra gente ainda. Vamos ver. Eu vou deixar vocês lerem. Olha lá. É hora de agir. Tem alguma dúvida? Que é isso que o tarô tá falando, gente? Se mexe, vai, chega de pensar, vai lá e faz o que você quer, mesmo que cause uma torre, vai atrás do que você quer, que toque seu coração, age com determinação, vai rápido que você demorou demais. Será que ele tá falando isso pra você? É hora de agir, gente. Não tem mais dúvida, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo aí na tua vida, tá? Pode ser que você já entrou nessa energia, você está em algum pedaço dela que tá, porque eu sempre costumo falar, né? A gente tira uma história completa para a energia da semana, às vezes do fim de semana, e não quer dizer que a história completa está dentro daquela semana. Quer dizer que pode estar dentro da semana? Pode estar, dependendo do que for aqui, pode estar. Mas às vezes você está numa etapa, você está num recorte dessa história, né? De repente você está nesse momento de muita dúvida. E o tarô tá falando, essa semana você vai entrar no momento de agir como rainha de paus. Às vezes você já está nesse movimento de rainha de paus e já tomou a tua decisão. Já está indo, mas se você está ainda em alguma outra etapa de, sei lá, de comunicar ou de fazer o movimento, né? Você pode estar em alguma dessas etapas, um recorte, tá bom? E a área da tua vida você vai ver qual que vai fazer mais sentido, mas de qualquer forma é isso, é hora de agir, tá, Aquariano? Chega de esperar. Espero que vocês tenham gostado. Se ressoou, por favor, comentem para eu saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.